Olá, estamos no século XXI. Praticamente tudo mudou com o passar do tempo. O modo como nos comunicamos, o modo como nos locomovemos e até mesmo o modo como comemos foi se alterando. Estamos em um mundo em constante transformação. Mas você já parou para pensar um pouquinho como essas mudanças aconteceram? E que papel essas coisas assumiram hoje? E mais, o que serão delas daqui para frente? É essa a nossa missão, mostrar toda essa relação histórica de diversos temas para melhor compreendê-los. Começa agora o Linha do Tempo. Bauru completa 119 anos no dia 1º de agosto. No século XIX, a região onde hoje está o município era formada por uma mata extremamente fechada. Em 1856, Felicíssimo Antônio de Souza Pereira e Antônio Teixeira do Espírito Santo iniciaram a derrubada dessas matas para se estabelecerem nas terras. A partir de 1886, Antônio Teixeira doou parte de suas propriedades para as famílias que ali chegavam, fundando São Sebastião do Bauru. O lugarejo foi progredindo e no dia 30 de agosto de 1893 foi elevado a Distrito de Paz, anexo ao já município de Espírito Santo de Fortaleza. 3 anos mais tarde, em 1º de agosto de 1896, o governador do estado, Manuel Ferraz Campos Salles, sancionou a lei que transformava Bauru em município. Em julho de 1905, chegaram por aqui os trilhos da Estrada de Ferro, que ligaria o município a São Paulo. Em 1910, Bauru se transformou em uma das mais importantes cidades em relação a entroncamentos ferroviários. Para falar sobre a evolução daquela que é conhecida como Cidade Sem Limites, recebemos Luciano Dias Pires. Estamos começando o Linha do Tempo, recebendo aqui o senhor Luciano Dias Pires. Muito obrigado, Luciano, por sua participação. Para mim é uma satisfação muito grande, é uma alegria comparecer aqui nesse estúdio para conversar com vocês a respeito de Bauru, da nossa cidade que está completando mais um ano de vida, né? 119, né? Exatamente. Seu Luciano, como que foi o desenvolvimento de Bauru a partir da questão do entroncamento ferroviário? Foi de grande importância para Bauru a presença assim, do entroncamento ferroviário, e porque possibilitou a vinda de muita gente de várias regiões do Brasil, principalmente com a construção da Noroeste. A primeira ferrovia que se instalou aqui foi a Sorocabana, que já estava a caminho de Bauru quando foi iniciada a construção da Noroeste. Ela chegou aqui em 1905, possibilitando a ligação de Bauru com São Paulo através dos trilhos, né? As viagens de trem. Depois a Noroeste inaugurou o seu primeiro trecho em 1906 e, posteriormente, em 1910, chegou a Paulista, ligando também Bauru a São Paulo, por outro lado do estado de São Paulo. Então, a presença da ferrovia foi de grande importância, assim, no progresso da cidade, que trouxe muita gente de fora, e foi uma alavanca assim, para que esse desenvolvimento de Bauru não sofresse solução de continuidade. Certo. Seu Luciano, o senhor diz que existem alguns fatos marcantes que o senhor gostaria de falar da história de Bauru. O senhor pode citar alguns para a gente? Vamos falar primeiro que o dia 1º de agosto não é dia de fundação de Bauru. Muita gente se engana, os próprios jornais fazem na propaganda das firmas comerciais menção à fundação, não tem nada disso. Bauru era um pequeno lugarejo, né, e pertencia a Espírito Santo de Fortaleza, que era a sede do município. Funcionava ali onde foi a Frondenberg, hoje parece que é o Catex, o Duratex lá era a sede do município. Bauru era distrito de Paz. Aí no dia 30 de julho de 1895, houve eleição para a escolha do prefeito, do município e os vereadores, e Bauru conseguiu eleger os 6 vereadores da Câmara Municipal, moravam aqui em Bauru, residiam aqui na nossa cidade. Lá de Espírito Santo. A eleição de Espírito Santo, de Fortaleza, e Bauru era distrito.
E Bauru, e todos os vereadores eleitos residiam em Bauru. Aí Bauru conquistou a sede do município e, particularmente no dia da posse, eles aprovaram um requerimento transferindo para Bauru a sede do município. E, posteriormente, no dia 1º de agosto, a lei número 428, assinada pelo governador, naquele tempo era presidente do estado, né? Pelo presidente Campos Salles, então ele transferia legalmente a sede do município para Bauru. E Fortaleza, que era a sede, passou a ser um distrito de paz de Bauru. E Bauru, então, naquele dia, conquistou legalmente a sede do município. Então não é fundação. O que se comemora hoje é a conquista da sede do município. Senhor Luciano, uma curiosidade, não sei se o senhor vai conseguir tirar essa curiosidade minha. Por que Bauru é conhecido como Cidade Sem Limites? Era um poeta nosso, um funcionário da antiga Caixa de Aposentadoria e Pensões da Ferrovia. Ele escrevia nos jornais de Bauru, colaborava com artigos, com crônicas, né? Poesias, e ele fez então uma poesia, Bauru, Cidade Sem Limites. E ali ele descreveu o progresso da cidade, o que significava para toda essa região aqui a presença de Bauru. E o Nicola Valone Júnior, que era o dono do Diário de Bauru, que depois foi prefeito, foi eleito deputado, ele encampou aquela frase Bauru, Cidade Sem Limites, e como prefeito colocou no envelope, toda a correspondência da prefeitura de Bauru, tinha aquela frase Bauru, Cidade Sem Limites, e por muito tempo ficou conhecida então por esse slogan, Bauru, Cidade Sem Limites. Antes era conhecida como Bauru, a capital da Terra Branca. Capital da Terra Branca por quê? Por causa do nosso solo arenoso. Houve uma concentração muito grande aqui em Bauru uma certa época. Veio à nossa cidade um jornalista de São Paulo, acho que do jornal Estado de São Paulo, e ele vendo aquela areia branca nas ruas de Bauru, ele então falou assim, estive em Bauru, capital da Terra Branca, né? E pegou por muito tempo esse slogan. Aí, nos anos 50, então, surgiu o Bauru Cidade Sem Limites, e hoje tem também outro slogan novo para Bauru, que era Bauru, Coração de São Paulo. Foi dita pelo governador Alckmin na sua primeira gestão, mas só que nos anos 30, o nosso juiz de direito, Rodrigo Romero, na inauguração do serviço de interurbano para São Paulo, muita festa naquele dia, ele, conversando com o governador do estado naquela época, em 1930, ele falou, governador, estou falando aqui de Bauru, coração de São Paulo. Isso já em 30. E, posteriormente, o Alckmin também citou essa frase e parece que hoje se comenta muito com relação a Bauru, coração de São Paulo. Senhor Luciano, nesses 119 anos aí, Bauru sofreu muitas alterações políticas, né? Inclusive teve até atentado de prefeito, morte de prefeito, né? Quais fatos o senhor poderia citar aí nessa questão política de Bauru ao longo de todo esse tempo? Nós tivemos vários acontecimentos aqui tristes na história de Bauru. Correu muito sangue para que Bauru pudesse chegar no ponto que chegou. Hoje é uma verdadeira capital aqui de toda essa região. Nós tivemos um prefeito assassinado, foi em julho de 1929, um dos prefeitos de Bauru, mas esse assassinato aconteceu por motivos pessoais. Era um desentendimento que ele tinha com um elemento que trabalhava na fazenda, que ele possuía aqui na região de Bauru, e um dia transitando ali pela Batista de Carvalho, ali perto da Praça Rui Barbosa, ele teve os seus passos obstados para o cidadão que cruzou com ele, deu um tapinha nas costas. Ô prefeito, como vai? Quando ele virou para ver quem que era, o cidadão que era o empregado dele, desfechou 2, 3 tiros nele, e ele caiu morto ali em plena Batista de Carvalho, ali perto da Praça Rui Barbosa. Tivemos o assassinato, agora político mesmo, o assassinato de Osório Leite, quando ele vinha para Bauru, para a inauguração do primeiro banco rural de Bauru, ali na praça, na rua 1º de agosto, esquina com
com a Praça Rui Barbosa. O ato inaugural seria naquele local, mas ele saiu da fazenda dele, desceu pela Rua Floresta, que era um caminho de terra, e quando chegou na beirada ali, às margens do Rio Bauru, o cavalo ali parou com o cavalo, a montaria para beber água, e ele sofreu vários tiros de um cidadão de nome Honorato e foi assassinado naquele local. Foi um acontecimento aqui de grandes lamentações em Bauru, porque o Azaria Leite era um homem de prestígio, inclusive em São Paulo, lutador pelas coisas de Bauru, e quis o destino, ele tanto lutou pela instalação da comarca de Bauru, quis o destino que ele precisava ser assassinado para que a comarca fosse instalada. Repercutiu intensamente entre as autoridades de São Paulo a morte do Azarias, o assassinato. Ele foi assassinado em outubro e em dezembro foi criada a comarca de Bauru, que foi instalada no dia 9 de março de 1911, com a presença aqui em Bauru do primeiro juiz de direito da cidade, Rodrigo Romero. Luciano, a gente fala muito que Bauru tem um perfil de uma cidade de serviços hoje em dia, né? Como que ela evoluiu para esse perfil atual? Bauru é impressionante o progresso de Bauru, principalmente pela presença das ferrovias. Foi considerado durante muitos anos como o maior entroncamento do Brasil e talvez o maior entroncamento da América do Sul, entroncamento ferroviário. Milhares de pessoas que vinham trabalhar em Bauru na ferrovia. Naquele tempo não havia concurso, no noroeste do Brasil principalmente, o cidadão vinha com cartão de um político, arrumava emprego, trabalhava, depois trazia a família. E o nosso comércio também foi se expandindo, né? Foi sendo um comércio para atender não só a cidade como toda a região. E hoje é impressionante esse comércio que continua atendendo com mais vigor ainda cidades da região. Você vai nos shoppings de Bauru, você estaciona seu veículo lá, você vê carros com placa de várias cidades da região. E tudo faz crer que Bauru será futuramente mesmo uma grande cidade aqui, né, nesta região, porque, inclusive na parte estudantil, né, hoje Bauru é uma cidade com mais de 40 mil universitários. Eu, quando lancei o Bauru Ilustrado em 74, parece que eu fiz uma reportagem, eram 7 mil universitários em Bauru naquele ano de 74. Hoje Bauru tem mais de 40 e vem vindo a medicina para fechar aquele ciclo de escolas de nível universitário em Bauru. Eu acredito que a cidade vai progredir ainda mais para a alegria nossa, dos nossos filhos, nossos netos. Sr. Luciano, vamos fazer um breve intervalo e já voltamos falando mais sobre os patrimônios históricos e culturais aqui de Bauru. No bloco anterior do Linha do Tempo, você conferiu um pouco sobre a origem e a evolução de Bauru, que completa 119 anos agora em agosto. Ao longo do tempo, a cidade acumulou histórias e fatos relevantes para o país e até para o mundo. Como não podia deixar de ser, destaque para o tradicional sanduíche Bauru e para a ligação do município com Pelé. Foi aqui que o rei do futebol começou sua carreira. Hoje, com uma população que beira os 355 mil habitantes, o município é conhecido por ser centro de negócios e um polo universitário, com campus da USP, Unesp e também outras universidades e faculdades privadas. Segundo o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, Bauru é atualmente a 37ª cidade do país para se viver. Para falar mais sobre o município, continuamos nossa conversa com Luciano Dias Pires. Estamos de volta com a Linha do Tempo, recebendo aqui o senhor Luciano Dias Pires. Senhor Luciano, todo mundo que fala de Bauru lembra do sanduíche. Como que é essa história do sanduíche Bauru? O Casimiro Pinto Neto era nascido em Bauru. O pai dele era o titular, era o coletor federal. Naquele tempo tinha coletoria federal, não era receita estadual, era coletoria federal. A mãe dele também trabalhava lá. Menino, nasceu em Bauru. Estudou no Guedes de Azevedo, estudou no São José, no Grupo Escolar Rodrigues Abreu. Aí depois, já na idade de fazer o curso ginasial, ele foi embora para São Paulo
E lá ele se formou advogado e ingressou depois no campo radiofônico, na imprensa, né? Foi assessor de Ademar de Barros, foi assessor de um secretário do Estado também. E era um bom vivan em São Paulo, né? Gostava daquela boemia, né? E junto com os estudantes se reunia nesse bar Ponto Chique, né? Ponto de reunião lá. E teve um amigo dele que escreveu um livro, médico, Toledo Pisa, escreveu um livro dedicado às mãezinhas, né? Com patrocínio da Caixa Econômica Federal. Esse livro orientava as mães a alimentação da criança, desde que a criança nascesse até uma certa idade, orientava a mãe a melhor alimentação. E esse livro foi distribuído para todos os cartórios, né? E o Casimiro Pinto Neto era titular de um cartório. Ele leu aquele livro, o Toledo Pisa era amigo dele, leu, aí se interessou por aquelas informações, vitamina A, aquela coisa toda, né, da alimentação. Aí uma noite ele chegou no Ponto Chique e falou, hoje eu quero um sanduíche diferente, eu vou me basear no livro do meu amigo Toledo Pisa. Aí falou para o garçom, você pega um pão francês, você corta ele no meio, põe aí fatia de rosbife, põe queijo derretido em banho-maria, põe fatia de tomate, aquela coisa toda. O garçom perguntou, mas que sanduíche é esse aí? Eu falei, isso aqui inventei, pensei nesse sanduíche. Aí se alimentou e chegou um amigo dele, falou, o que você está comendo aí, o Casimiro? Eu falei, estou comendo um sanduíche aqui baseado na alimentação do livro lá do meu amigo, Toledo Pisa. Aí eu experimento um pedaço. O cidadão experimentou, falou, mas que delícia. Aí ele virou para o garçom e falou, ele tinha apelido de Bauru, né, Casimiro Pinto Neto. Ele virou para o garçom e falou, fulano, vê aí um sanduíche igual ao do Bauru. Igual ao do Bauru. Aí comeu, gostou, chegaram outros, também pediram, vê o sanduíche igual ao do Bauru, e pegou o nome. No dia seguinte todo mundo ia lá comer, já pedia sanduíche Bauru do Bauru, né? E pegou esse nome e ficou, né, nessa lembrança. O Casimiro Pinto Neto jamais pensou na vida dele que um dia aquele sanduíche ia correr o mundo, né? Hoje é presença marcante em vários países do mundo, consta do cardápio lá, sanduíche Bauru. Seu Luciano, também não podemos falar de Bauru sem falar do rei do futebol. Qual que é a relação do Pelé com o Bauru? Existe muita controvérsia, né? O Pelé, eu vi o Pelé jogar desde menininho, desde criança. O Dondinho, o pai do Pelé, era um jogador excepcional, era um craque de futebol. O Dondinho só não chegou a jogar em time grande e poderia até ter ido até a seleção por causa do problema que ele tinha no joelho. E naquele tempo que ele jogava futebol não tinha a medicina que existe, esportiva que existe hoje. E ele jogava à base de unguento, de passar uma pomada no joelho, tomar injeção, aquela coisa toda, né? E não pôde seguir carreira nos times assim, nos melhores clubes de futebol de São Paulo e Rio de Janeiro. Jogou aqui quase 10 anos no antigo Lusitano, Bauru Atlético Clube, e o Pelé brincando futebol ali na rua, né? Onde ele morava, ali perto do estádio do Noroeste. E em frente ao antigo estádio do Noroeste, lá na rua Quintino Bocaiúva, aquele que foi destruído por incêndio em 1958, naquele terreno lá em frente o Pelé jogava ali, ficava jogando o dia todo, né? Qualquer esquina que tinha futebol, o Pelé jogava. Molequinho ainda. É, moleque mesmo. E eu até, quando ia para o campo do Noroeste, como outros esportistas, a gente parava naquele terreno, aquele campo que o Pelé jogava, para ficar vendo o Pelé jogar, o menino jogando ali, entendeu? A gente até esquecia do jogo do Noroeste. Entrava só quando acabava aquele jogo da molecada, né? O Pelé cresceu com aquele futebol. Foi depois que o Dondinho, que o Bauru Atlético Clube encerrou suas atividades, o Dondinho foi contratado como auxiliar técnico do Noroeste. Ele já tinha encerrado também as suas atividades e levou o Pelé para ficar treinando entre os amadores e contra os profissionais. Ali fazendo exercício, educação física, aquela coisa toda, individual, né? E o Pelé chegou a integrar a equipe do Noroeste de profissionais em 3 partidas. Inclusive uma aqui em Bitinga, o Noroeste ganhou de 8-0, ele marcou 4 gols. E o Noroeste fez de tudo para contratar o Pelé. Fez de tudo, lutou, viu que ele era o grande jogador,
mas não houve meio, né? Ofereceu uma época, o maior salário do clube foi oferecido para o Doreste, mas o Dondinho relutou, não assinou contrato. Pelé não podia assinar contrato porque ele era menor de idade, né? E até que o Valdemar de Brito insistiu com a Dona Celeste, a mãe do Pelé. No fim, ela concordou que o Pelé fosse para Santos, ele foi. E depois desses 2 treinos no Santos lá, quando viram, o Zito falou, ó, contrata esse homem aí, contrata esse menino aí que você tem futuro. E a história dele depois desse treinamento no Santos é por demais conhecida, né? E foi muito bem recebido 2 vezes em Bauru, que ele veio com festas. Após a Copa do Mundo de 58, ele veio a Bauru, chegou, foi carregado pelo povo, né, armado um palanque na rua, lá no centro da cidade, teve baile à noite, rojões pela cidade. Ele ganhou um carro, um automóvel, um Romizeta, né, um carro pequeno da época, que era fabricado no Brasil, e vinha constantemente a Bauru visitar a família. E depois ele veio, em 75, ele veio receber o título de cidadão bauruense. Na hora mesmo que ele recebeu, ele falou, agora posso morrer sossegado, finalmente sou cidadão bauruense, né? Também grande festa naquele dia, eles repetiram um jogo de futebol, a decisão do juvenil que houve em 54, 55, todo mundo já crescido, todo mundo adulto, repetiu aquele jogo, né? Aquela decisão entre a molecada daquela época. O Pelé marcou, inclusive, 3 gols naquele jogo, né? E a história é essa dele em Bauru. A pessoa apenas lamenta que ele não tenha voltado oficialmente para cá desde 75. Esse ano está fazendo 40 anos que o Pelé não veio a Bauru em visita oficial. Outro fato que lamentaram bastante foi a questão da entre aspas, casa do Pelé. O Pelé nunca morou ali. Foi a demolição, né? Foi noticiado recentemente pela imprensa. Mas ele nunca morou ali, né, seu Luciano? Não. Inclusive eu estive no escritório do Pelé, lá em Santos, que eu levei até um convite do prefeito. Nos primeiros jogos abertos da gestão do Augustinho, eu levei um ofício do prefeito convidando o Pelé para vir a Bauru naquela época, para a abertura dos jogos. Ele estava em Nova York. E lá conversei com o Zoca, com o irmão dele. Ele falou, não, Luciano, o Pelé nunca morou naquela casa. O meu pai, quando chegou em Bauru com a família toda, para jogar no ex-Lusitana, que depois mudou o nome para Bauru Atlético Clube, ele foi residir primeiro na pensão Canaã, na quadra 1 da Avenida Rodrigues Alves. Hoje parece que é Hotel Canaã. Depois ele mudou para Rubens Arruda, alugou uma casa lá na Rubens Arruda, parede e meia. No outro lado da casa morava a família do Baroninho, que jogou futebol depois do Noroeste. Tem uma escolinha aqui, inclusive. Né? Tem escolinha, tudo. Aí depois que o Pelé, daquela casa na Rubens Arruda, aí que o Pelé foi embora para Santos. Quando ele começou a ganhar dinheiro no Santos, ele comprou essa casa da Rua 7 de Setembro, e para essa casa ele mudou o Dondinho, toda a família. Depois ele comprou um sobrado também na Rua 15 de Novembro, a família mudou para aquele sobrado até mais Passou tarde. Os fins de semana, então, nessas casas. Ele só vinha, ele não morou na Rua 7, ele só vinha passar, quando tinha uma folga no Santos, ele se hospedava na casa do pai dele, depois dessa na avenida, na Rua 15 de Novembro, no sobrado, até então que o Pelé resolveu levar toda a família embora para Santos. Seu Luciano, difícil a gente falar de Bauru, 119 anos, o tempo nosso é curto. O senhor, apesar de conhecer tanto Bauru, não é bauruense? Não, eu nasci em Botucatu. Meu pai era, naqueles tempos antigos, tempo dos coronéis, foi jornalista, ele instalava lá uma gráfica, por exemplo, naquela época dessa profissão de gráfico, né? Ele antes chamava tipógrafo, antigamente era tipógrafo, né? Instalava uma tipografia, uma gráfica e já montava um jornalzinho. Ele montou um jornal em Avaré, montou um jornal em Itatinga, depois ele veio para Botucatu, mudou para Botucatu, trabalhou inclusive com o João Martins Kolbe, criador da Tilibra, lá em Botucatu. O João Kolbe veio primeiro para Bauru, aí depois ele veio. Posteriormente ele veio para Bauru, eu cheguei aqui com 2 anos, em 29. Um bauruense de coração. De coração, né? Porque eu já estou com 88 anos de idade, 86 anos,
que eu venho vivendo aqui em Bauru. Já tive convite para ir embora eu trabalhei 2 anos em São Paulo na rede, fui convidado para permanecer em São Paulo, mas de jeito nenhum, o coração que mandava mais alto. Eu fiquei aqui, me casei com uma bauruense, professora Helena, os 3 filhos, dos 6 netos, são 4 deles nascidos em Bauru. E numa retrospectiva assim, da minha vida, eu tenho apenas que agradecer os bauruenses que me receberam de braços abertos. Em contrapartida, eu lancei em 74 o jornal Bauru Ilustrado, que vem há 40 anos contando a história de Bauru nas páginas do jornal, com bastante fotografia e destacando toda essa gente que tanto batalhou para que Bauru chegasse na posição que ocupa até hoje, né? Seu Luciano, só para a gente finalizar, queria que o senhor mandasse uma mensagem de parabéns para Bauru. Mais um aniversário que estamos vivendo ao lado dos bauruenses. É a cidade aqui que encanta, a cidade trepidante. Apesar dos problemas que existem, os problemas hoje não são só de Bauru, são os problemas que envolvem o Brasil todo, né? Mas a nossa gente é muito forte, o prefeito trabalha bastante, a nossa Câmara também. E Bauru tem tudo para se tornar, como eu já frisei no começo dessa entrevista, uma das maiores cidades de todo o interior. E a força de vontade, o trabalho do nosso povo, tudo isso vai servir de alicerce para que Bauru se projete cada vez mais. Ok, seu Luciano, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e compartilhado essa memória do senhor, que é admirável. Eu que agradeço a gentileza e estou à disposição, uma vez futuramente, qualquer outro programa, com o maior tempo possível, a gente contar muita coisa a respeito de Bauru, coisas engraçadas, pitorescas, tragédias, tudo aquilo que serviu de alicerce para que Bauru se tornasse essa gostosa cidade que é hoje. Ok, muito obrigado, seu Luciano. O Linha do Tempo de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima edição. E a TV USP também deseja um parabéns aos 119 anos de Bauru.